Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante que vocês compartilhem essas nossas reuniões com seus familiares, com seus amigos e principalmente que deem um like, porque assim o YouTube entende, tá? E disponibiliza para mais pessoas as nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião de hoje, esclarecemos para aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, que ainda não sabem, que nós sempre estudamos 2 livros sequencialmente: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estudaremos o Livro dos Espíritos na parte 3, As Leis Morais, capítulo 7 da Lei de Sociedade, perguntas de 766 a 772. Necessidade da vida social e vida de isolamento. Voto do silêncio. Nós vamos acompanhar as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, tá? A Valesca Bártalo Monteiro, que é integrante do Lar de Teresa. Valesca, suas palavras iniciais, por favor. É sempre uma alegria estar unida aos propósitos do Lar de Teresa, sempre confiando-nos a responsabilidade de colaborar um pouquinho mais para o melhor entendimento da doutrina dos espíritos, o que nos permite sempre estudar, 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 estudar e praticar a lei de amor deixada por Jesus. Muito obrigada, Valesca. Dito isto, vamos à leitura da nossa página inicial. O texto, contradição. Muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso, quase sempre recorrem às negativas de várias espécies. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Afirmam-se devedores quando, nesse aspecto, lhes cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta, capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam incursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se de que, assim, exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos. Intitulam-se por vítimas do desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categorizam-se por neurastênicos angustiados sem compaixão para com aqueles que lhes suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor à renovação. Lamentam-se, colecionam queixumes, exageram sintomas, escusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio.
transitam aqui e ali ante a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde sujam à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmo, como se insulados e inertes estivessem conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir, porque se em verdade procuram a apetecida libertação do mal, é imprescindível que entendam que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma de bem. Do livro Religião dos Espíritos, capítulo 47, esta mensagem é de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos que acompanham este trabalho, destas nossas reuniões, pedindo que neste momento que estaremos aqui juntos, possamos entender, ter um melhor discernimento sobre as reflexões que serão feitas aqui. Que possamos, nessa hora, aproveitar o melhor que nossa companheira Valesca vai trazer, que ela seja abençoada pelos bons espíritos, que suas reflexões alcancem o objetivo dos nossos pensamentos, das nossas evolução, para o nosso crescimento, que assim seja durante todo este momento. Graças a Deus. Com as nossas melhores vibrações, Valesca, a palavra é sua. Então, como a nossa querida Vera falou no início, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre temas inseridos na Lei de Sociedade que está prevista no capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulada As Leis Morais. Só que nós não vamos começar pela questão 766. Nós vamos voltar um pouco, nós vamos lá para a questão 617, não é? Onde os espíritos nos dizem que todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o autor de todas as coisas. Assim, dessa maneira, o cientista ele estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Contudo, uma única existência não é suficiente para nos aprofundarmos em ambas. Então, enquanto as leis físicas regem o movimento e as relações da matéria bruta e estão sob o domínio da ciência, as leis morais, elas referem-se ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes, abrangendo tanto a vida do corpo quanto a da vida da alma. Agora, observem bem, meus queridos, observem bem, minhas queridas, esta nota destacada por Kardec, não é, na questão 617 de O Livro dos Espíritos, ao que ela nos remete. Eu vou repetir. As leis morais referem-se ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e seus semelhantes. Ao que este trecho nos remete?
nos remete à lei de amor. Nos remete a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei, e assim nos disse Jesus. Assim, cristalino está para todos nós a compreensão de que a vida social onde todos nós estamos inseridos, ela é uma lei natural, ela é uma lei divina, estabelecida pela trindade do amor, pela trindade da vida de relação. Deus, eu e o meu próximo. E pela trindade dos elementos gerais do universo, que vocês, como estudantes da doutrina dos espíritos, conhecem, está lá na nossa questão de número 27, aqui do Livro dos Espíritos, que nos diz: Deus está acima da matéria e do espírito. Então, temos aqui, não é, a compreensão de que a vida social é uma lei natural, portanto, uma lei divina, estabelecida tanto pela trindade do amor, Deus, eu e o próximo, e pela trindade dos elementos gerais do universo, Deus, matéria e espírito. Então, vamos agora à primeira questão, não é, relacionada à necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, nesse sentido, de antemão, nós podemos considerar que a vida de isolamento e o voto de silêncio são um contrassenso à lei de sociedade. São uma contradição e que estabelece que nós devemos viver em sociedade, em contato social. Indo para a questão 767. Contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto, insulamento ou isolamento absoluto? Resposta: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E essa questão demanda de nós um tempo maior para as nossas reflexões, porque é uma questão extremamente interessante. Por quê? Porque ela nos remete à lei de progresso, estudada a partir da questão 776, onde, na resposta da questão 779, os espíritos nos falam sobre a importância do contato social para o desenvolvimento do homem e da própria sociedade, da própria humanidade, sendo certo que nem todos estão no mesmo nível de desenvolvimento, nivelamento, tanto intelectual quanto moral, permite que os mais avançados possam contribuir para o desenvolvimento dos menos avançados. O Evangelho segundo o Espiritismo, em sentido mais restrito, quando aborda o fortalecimento dos laços de família pela reencarnação, ele nos diz, isto está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, pegando o Evangelho, o que ele nos diz? Que Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meios de avanço para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos.
como na terra se estabelece entre as raças e os povos. E alargando um pouquinho mais o pensamento, ele nos diz, né? Ele nos reafirma que é assim que se estabelece entre a fusão entre as diferentes categorias de espíritos. Agora, para além da lei do progresso, esta mesma questão nos remete à solidariedade. Há poucos dias, bem poucos dias, nas nossas aulas do Livro dos Espíritos, primeira parte, nós revisitamos a questão de número 132, que nos fala sobre o objetivo da encarnação, não é? E logo abaixo da resposta consta na nota de Kardec o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem nessa mesma ação um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei por uma lei admirável, lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, tudo é solidário na natureza. E fazendo mais um vínculo com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, item 7, há um trechinho que eu particularmente gosto muito, que diz assim, que o Espiritismo, ele mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, feita essa junção da lei de sociedade, da lei do progresso e da solidariedade, vamos dar sequência à questão de número 768. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta: o homem tem que progredir. Insulado, isolado, isso não é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento ou no isolamento, ele se embrutece ou se estiola, ou murcha, ou se enfraquece, ou se debilita. Né? E, mais uma vez, nós nos encontramos aqui diante de uma nota de Kardec que merece a nossa atenção. Ora, Kardec nos diz: homem nenhum possui faculdades completas. Vamos raciocinar? O princípio inteligente, em seus ensaios para a vida, depois de permear os reinos inferiores da natureza, quando ele entra na escala humana, ele dá início à sua grande jornada evolutiva rumo à perfeição. Então, ele se manifesta simples e ignorante, sem conhecimento, ou seja, tão apto para o bem quanto para o mal. Tão apto para alinhar-se às leis divinas, quanto tão apto para infringir as leis divinas. Rememorando, no início da caminhada, como nos informa a resposta à questão 115, Deus criou todos os espíritos simples no corpo e ignorantes no saber, e para cada um de nós nos deu uma missão, com o fim de nos esclarecer e progressivamente nos conduzir à perfeição. Podemos concluir que todos tivemos a mesma origem, assim como todos nós também temos a mesma destinação. Basta olhar tanto a questão 115, quanto a 132, quanto a 803. Porém, o caminho a ser percorrido, as escolhas que faremos,
Nesse percurso é que terão o condão de nos posicionar nos mais diversos estágios de maturidade, seja a maturidade de natureza intelectual ou de natureza moral. Mas ainda assim, todos nós que estamos aqui, estamos classificados como espíritos imperfeitos. E isso nos parece suficiente para que possamos compreender que não possuímos faculdades completas. Daí a importância da união social, união que nos complementa, união que nos oferece a possibilidade de desenvolver os nossos potenciais imanentes, união que nos oferece a possibilidade de nos corrigir, união que nos oferece a possibilidade de alterarmos as rotas. E pouco a pouco, por meio da iluminação do bem que todos nós temos gravados nas nossas consciências, não é? Porque as leis divinas, elas estão gravadas nas nossas consciências, nós nos tornaremos assim cada dia mais, cada vez mais perfectíveis, melhorados à medida em que essas leis forem melhores compreendidas e praticadas por nós. Exemplificando, é na relação com o outro que eu consigo perceber a dor e a delícia de ser quem eu sou. A dor e a delícia de ser quem eu ainda sou. É porque na minha relação com o outro que os meus vícios e as minhas virtudes serão apresentadas. Porque na minha relação com o outro que reside o processo de cura das minhas enfermidades morais. Agora vamos à vida de insulamento ou voto de silêncio. E aqui eu vou fazer uma leitura e depois vou fazer uma leitura de todas as questões e depois nós faremos as considerações finais. Questão 769. Concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Resposta: satisfação egoísta. Também os que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Resposta: duplo egoísmo. Seguindo, 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e esquece a lei de caridade. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Resposta: esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta: isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Resposta: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhes outorgou. Entretanto, o silêncio é útil
pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Esta parte final é uma nota de Kardec. Pois bem, normal, meus queridos e minhas queridas, é viver em sociedade. Quem se isola do contato social infringe essa lei e, consequentemente, retarda o seu progresso evolutivo. E quando esse retardamento acontece, não é? São bloqueadas as nossas oportunidades de progresso, de evolução, as nossas oportunidades de nos conhecermos e de nos desenvolvermos. O homem que se afasta da sociedade, ele estaciona, ele paralisa o seu próprio crescimento e não colabora com uma das partes que lhe cabe na obra da criação. Nós podemos fazer um link também com a questão 573 e com a 574A, porque vocês podem observar que, estudando esses temas, os espíritos fazem uma correlação contínua com a lei de progresso, com a lei de solidariedade, com a lei do trabalho, com o bem, com o mal, com a utilidade e com a inutilidade. Aliás, é super importante quando fizermos o estudo do Livro dos Espíritos, sempre anotarmos, não é? Realizarmos aquelas marquinhas com as nossas canetinhas coloridas, porque há trechos muito importantes onde Kardec e os espíritos nos fazem pensar sobre a nossa utilidade nas nossas existências, sobretudo na nossa existência corpórea. A gente não veio aqui, não é a passeio. E nessa 573, deixa eu pegar aqui, 573. 573. Só um minutinho. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Porém, as missões são mais ou menos genéricas e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo na natureza se encadeia, mais uma vez, à solidariedade. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele colabora dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. E aí eles finalizam, é a voz dos espíritos nos dizendo: todos têm sua missão neste mundo, pois todos podem ser úteis em alguma coisa. E na 574A, a questão é: uma vez que puderam escolher, por que preferiram uma vida em que nada lhes podia ser proveitosa? Aqui se referindo à missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra. E a resposta é: entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida laboriosa. Deus permite que hajam assim. Mais tarde compreenderão à custa de si mesmos os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida útil
mas que, uma vez em ação, recuem e se deixem levar pelas sugestões dos espíritos que os incentivam à ociosidade. Então, feitas essas considerações e chamando a atenção para que numa releitura ou no estudo contínuo do Livro dos Espíritos vocês marquem as expressões utilidade, inutilidade, e por vezes vocês vão encontrar também a palavrinha futilidade, não é? Vamos seguir nas nossas considerações, fazendo agora um link com a questão 877. Por quê? Porque viver em sociedade acarreta-nos obrigações particulares. E a primeira de todas é a respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, nas questões relacionadas à vida de insulamento, isolamento e voto de silêncio, notemos o grau de destaque dado pela voz dos espíritos, tanto ao egoísmo, quanto à utilidade e à inutilidade, e ao bem e ao mal. Né? Não vou fazer aqui uma leitura das questões 969 e 988, vou deixar para vocês lerem depois, assim como também não vou fazer uma leitura da questão 630, mais a acrescida da questão 642, tá? Que vão fazer essa abordagem relacionada, mais uma vez, à nossa utilidade e à nossa inutilidade, e ao bem que podemos fazer e ao mal. Tá? Então, atitudes de isolamento social denotam pensamentos e comportamentos equivocados, denotam egoísmo. Mas nós também precisamos considerar o seguinte: muitas vezes essas atitudes de isolamento são decorrentes do adoecimento da saúde mental de algumas pessoas. E aí é preciso cuidar devidamente, através de uma orientação médica, de uma orientação psicológica. É muito importante que nós estejamos atentos às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que nessa nova geração se isolam nos seus quartos, não é? E isso também nos preocupa, e isso também merece a nossa atenção, porque são situações que demandam esse cuidado. Fazendo apenas agora não é, com o egoísmo, com a questão do egoísmo trazida nessas lições, vou trazer apenas uma nota contida, a nota de Kardec contida na questão 917, o último parágrafo, tá, da nota de Kardec na questão 917, onde ele diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Como é que eu vou praticar a caridade isolado ou em voto de silêncio? Como é que eu serei útil, isolado ou fazendo voto de silêncio? No que consiste a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. E esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. E, para finalizar, há um texto de Emmanuel, de autoria de Emmanuel, contido no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 71, cujo título é Diante da Vida Social, e que tem como premissas
algumas passagens dos evangelhos de João, que nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Espiritualidade superior não se compadece com isolamento. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado, sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança, para quantos lhes povoam as faixas de vida. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria daqueles que nos cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazeres para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural desfrutes residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal. Mas é contrário à razão, te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível, guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiamos o bem, para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente. O solo discerra energias e riquezas sem ponta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividirmos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros devidamente aumentada retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a verdadeira felicidade dentro de nós. Que assim possa ser. Mais uma vez, obrigada ao Lar de Teresa pela oportunidade de fazer essas reflexões tão importantes para o nosso aperfeiçoamento moral. Agradecemos a Valesca por aceitar nosso convite e trazer essas reflexões com tantas referências que nos levou a tantas para um raciocínio lógico, a tantas conclusões. Muito obrigada, Valesca. E muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. E se você gostou, não esqueça de deixar o like para que o YouTube disponibilize para mais pessoas essa nossa palestra. Vamos
renovar o nosso convite para que na próxima semana vocês estejam aqui conosco. E vamos agora à nossa prece final, agradecendo ao Senhor da vida, que nos brinda, que nos trouxe há muito tempo, primeira revelação com Moisés, segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação com o Livro dos Espíritos, que nos traz essas leis morais, que são leis de Deus, leis eternas, que nós já temos na nossa consciência e que a cada dia temos a oportunidade de exercer o bem, o amor em trabalho ao nosso próximo, aquelas pessoas normalmente que estão mais ligadas a nós, na nossa família, enfim, a cada dia a oportunidade. Agradecemos agora ao Lar de Teresa, aos bons espíritos que nos acompanham, pela oportunidade deste trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos, desejando a cada um de vocês que tenham uma semana abençoada, com muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.